Olá! Hoje comemoramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Acompanharemos o Evangelho segundo São João, capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: Como dissera Nicodemos, sabemos que és mestre vindo de Deus. Para que não se acredite que este mestre seja como muitos dos profetas que existiram no mundo, acrescentou: E ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Ele não chamou o Filho do Homem de carne neste lugar, mas deu ao todo o nome da natureza menos importante. Na verdade, às vezes é costume dar ao todo o nome de natureza divina, às vezes de natureza humana. Veja também que o que parece tão alto é indigno de sua grandeza. Porque não está apenas no céu, mas se encontra em toda parte. E ele ainda fala, apesar da ignorância de quem o ouve, querendo atraí-lo aos poucos. Como havia explicado o benefício do batismo, ele agora apresenta sua causa, isto é, sua cruz, dizendo: E como Moisés levantou a serpente. E não disse: Convém que o Filho do Homem não seja enforcado, mas antes que seja levantado, porque isto lhe pareceu o mais prudente a fazer. E assim ele disse isso por causa daqueles que o ouviam e pelo que a coisa representava, para que possamos ver a relação que as coisas velhas tinham com as novas. E aprendamos que ele não se entregou à morte contra a sua vontade e que daqui veio a saúde para muitos. Note também que ele queria esconder a sua paixão, para que as suas palavras não entristecessem aqueles que o ouviam. Mas ele revelou o fruto da sua paixão. E se não perecerem aqueles que creem no crucificado, muito menos perecerá aquele que foi crucificado com Jesus Cristo. Como ele havia dito, é justo que o Filho do Homem seja levantado, no qual ele secretamente deu a conhecer a sua morte. E para que aquele que ouvisse não se entristecesse com estas palavras, acreditando que era humano para ele, e para que não acreditasse que a sua morte não seria saudável, disse ele, como que para retificar, quando ele havia insinuado que o Filho de Deus seria entregue à morte. Que sua morte seria a que alcançaria a vida eterna. É por isso que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não se surpreendam que eu deva ser ressuscitado para que vocês sejam salvos, porque isso agradou ao Pai que tanto os amou e que deu o seu próprio Filho por esses servos ingratos e indiferentes. E ao dizer, Deus amou o mundo de tal maneira, indicou a imensidão do seu amor, sendo necessário reconhecer aqui uma distância infinita. Aquele que é imortal, aquele que não tem começo, aquele que é grandeza infinita, amou aqueles que estão no mundo, que são feitos de terra e cinzas, estão cheios de pecados infinitos. O que ele diz a seguir demonstra a qualidade do seu amor, porque ele não deu servo, nem anjo, nem arcanjo, mas seu próprio Filho. Por isso acrescenta, unigênito. E por que ele diz isso? Muitos daqueles que vivem imersos em todos os tipos de pecados e em grande negligência, abusando da infinita misericórdia divina, dizem que não existe inferno nem castigo, e que o Senhor nos perdoa todos os nossos pecados. 1.
Mas é preciso levar em conta que há duas vindas de Jesus Cristo, a que já aconteceu e a que acontecerá. A primeira não foi julgar o que havíamos feito, mas perdoá-lo. Mas a segunda não será perdoar, mas julgar. Sobre o primeiro diz: Não vim julgar o mundo, porque é compassivo, não julga. Mas primeiro perdoa os pecados através do batismo e depois através da penitência. Porque se não o tivesse feito, todos estariam perdidos, pois todos pecaram e necessitam da graça de Deus. Na segunda carta aos Romanos, capítulo 34, versículo 23. E para que ninguém acredite que possa pecar impunemente, fala dos castigos reservados a quem não acredita, já está julgado, disse antes. Mas quem crê nele não é julgado. Quem acredita, disse ele, não quem investiga. O que ele será, então, se levar uma vida corrupta? E mais ainda, São Paulo dizendo que estes não são fiéis. Ele ainda diz: eles confessam que conhecem a Deus e o negam pelas suas obras, em Tito capítulo 1, versículo 16. Mas isto significa que quem crê não será julgado, mas sofrerá o castigo das suas obras. No entanto, ele não sofrerá por causa da infidelidade. Ele diz isso porque não acreditar nele é o tormento do impenitente. Pois estar fora da luz, mesmo em si, é o maior castigo. Ou ele prenuncia o que vai acontecer, porque assim como quem mata um homem, embora ainda não tenha sido condenado pela sentença do juiz, está condenado pela própria natureza do crime, assim também quem é incrédulo, da mesma forma que Adão morreu no mesmo dia. Ele comeu o fruto proibido. Santo Hilário escreveu: ele desceu do céu porque é a causa da concepção espiritual. Pois Maria não deu origem ao seu corpo. Embora tenha contribuído para o seu crescimento e para o nascimento do seu corpo com tudo que é próprio e natural do seu sexo. Quando dizemos que o Filho do Homem existe, referimos-nos ao nascimento da carne, que ele herdou da Virgem. Quanto ao facto de estar no céu, é típico de uma natureza que sempre subsiste, que não reduziu o poder da palavra de Deus desde o seu infinito até aos limites de um corpo estreito. E ao permanecer na forma de servo, o Senhor do céu e da terra nunca esteve ausente nem do céu nem da terra. Por isso desceu do céu, porque era o Filho do Homem. E ele está no céu, porque o Verbo feito carne não deixou de permanecer como Verbo. Mas se a fé do amor fosse medida dando-se uma criatura para o bem de outra criatura, não seria de grande mérito enviar-lhe uma criatura de natureza inferior. Coisas de grande valor são aquelas que dão a conhecer a grandeza do amor, e coisas grandes são valorizadas por coisas grandes. O Senhor, amando o mundo, deu o seu unigênito e não um filho adotivo. Ele era seu próprio filho por geração e verdade. Não há criação, nem adoção e nem falsidade. Aqui há fé de predileção e amor em favor da salvação do mundo, dando um filho que era seu e que era também um unigênito. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!